Você já percebeu que no Brasil tá parecendo cada vez mais difícil conseguir comprar uma casa? Uma das coisas que eu escuto desde pequeno é que eu preciso comprar uma casa, que além de garantir que eu não vou morar na rua, ainda é um excelente investimento. E quando eu comecei a estudar sobre finanças e investimentos, realmente eu percebi que muita gente fala de como investir em imóveis, de como muita gente ficou multimilionário investindo no setor imobiliário. Mas sendo bem sincero com você, eu nunca tive vontade de comprar uma casa. Eu preferia morar de aluguel. E também sendo sincero, eu não tinha condições de fazer um investimento alto e tinha muito medo de fazer aquele financiamento longo que lá na frente poderia fazer eu me lascar. Mas como hoje eu já tenho uma condição financeira melhor e também já pago um aluguel com um valor consideravelmente alto, eu voltei a pensar na ideia de comprar uma casa. E com isso em mente eu falei, bora, vamos pesquisar. E meu amigo, o que está acontecendo no Brasil? Hoje tem gente querendo vender uns buracos de 20 metros quadrados por 300, 400 mil reais. Que maluquice é essa? Aí quando eu fui pesquisar e realmente entender como que tá o setor imobiliário no Brasil, eu percebi que pro brasileiro comprar um imóvel hoje está muito mais difícil. E o pior é que esse não é um problema só do Brasil. Segundo essa matéria aqui, o preço dos imóveis subiram para o maior valor nos últimos 18 anos. Só que pro brasileiro médio a situação é muito mais complicada, porque o Brasil tem juros altos e a média salarial é baixa. Para você ter uma ideia, hoje os juros do Brasil estão caindo e mesmo assim eles estão próximos de 12% ao ano, e se a gente for pensar em juros para financiamento é ainda menor. Mas quando a gente compara com os juros dos Estados Unidos e da Europa, a situação é bem diferente. Lá a média é mais ou menos 5% ao ano, menos da metade do que são os juros no Brasil. Isso acontece principalmente porque infelizmente o Brasil tem um risco muito maior quando a gente olha para a parte política e também para a parte fiscal. E quando a gente vai olhar para o salário mínimo do brasileiro, aí que a situação dá vontade de chorar. Foi feita uma pesquisa com 105 países e a posição do Brasil é a número 51 quando a gente olha salário mínimo. Com os juros altos e o salário mínimo baixo, dá para você entender por que é tão difícil comprar as coisas no Brasil. Olha que loucura, segundo esse estudo, para comprar um imóvel no Brasil se gasta em média mais de 400 salários mínimos. Nessa outra pesquisa aqui mostra que um casal com 2 filhos que tem uma renda de R$ 3.800 precisa economizar 100% do salário em 23 anos para conseguir comprar um apartamento em São Paulo. Agora você me conta, quem consegue economizar 100% do salário? Ninguém. E essa situação vai piorando ano após ano, porque os preços dos imóveis continuam subindo e o salário não acompanha esse crescimento. Hoje eu moro em São Paulo e quando você olha para a situação aqui deste local, tá parecendo algo absurdo. Segundo essa matéria, se você pega o salário médio de São Paulo, para você comprar sua casa ideal, pode levar até 78 anos pagando. Tem noção que é isso? 78 anos. Se isso não te assusta, provavelmente você já está ganhando muito mais do que a média do brasileiro. E agora que você está entendendo essa situação, fica mais claro também os efeitos colaterais dos imóveis estarem tão caros. Hoje em dia, os jovens não conseguem mais sair da casa dos pais. Saiu até uma matéria há pouco tempo dizendo que pessoas de 34 anos estão cada vez mais ficando na casa dos pais. Por quê? Porque eles gostam? Não, porque eles não conseguem sair mais. Porque se você parar para pensar direitinho, muita gente gostaria de sair da casa dos pais para morar perto do trabalho ou até mesmo para ter a sua própria liberdade. Só que nos preços atuais, a situação tá bem difícil. Isso porque, além de estar muito caro para você conseguir comprar uma casa, o preço do aluguel também tá disparando nos últimos anos. Aqui em São Paulo, principalmente, se você for procurar nas regiões mais concorridas, meu amigo, se prepare. Quando eu fui sair da casa dos meus pais, eu vi cada proposta que parecia até pegadinha. Quando eu fui buscar perto da região do meu trabalho, que era ali perto da Faria Lima, eu já cheguei a receber proposta de R$ 2.000 para alugar apenas um quarto e ainda me falaram para eu tomar banho na academia. De tão caro que tá aqui. E uma outra coisa triste que talvez você não esteja percebendo. Isso também tá acontecendo com os carros. Olha que loucura. Hoje, o carro mais barato do Brasil tá R$ 70 mil. Lembra que o salário mínimo do brasileiro não chega nem a R$ 2.000. E o carro mais barato tá R$ 70 mil. Que é um carro minúsculo que não tem quase nada. O ano passado eu tava maluco para comprar um carro. Passei meses pesquisando. Falei, não, agora eu vou comprar um carro. Mas quando você faz conta, você percebe que não
não faz sentido. Hoje em dia, qualquer carro mais ou menos tá 100 mil reais. E aí você começa a fazer outras contas. A gasolina tá muito cara, você tem que pagar o IPVA, você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que pagar estacionamento em qualquer lugar que você vai. Avaliando tudo isso, eu desisti, porque se eu coloco 100 mil reais em um investimento de renda fixa, só com a rentabilidade, eu consigo andar um mês inteiro de Uber, já que eu sou um cara que não usa tanto carro. E quando eu falo de andar de Uber, eu já tô eliminando aquele monte de dor de cabeça, que é pôr gasolina, o IPVA, o estacionamento, as ruas todas cagadas, o imposto e por aí vai. Se você prestar bastante atenção, hoje em dia, cada vez mais empresas estão fazendo o quê? Lançando carros por assinatura. Como muita gente hoje não tem condição de comprar um carro zero, o que as pessoas estão fazendo? Estão começando a alugar carros. Da mesma forma que a gente estava falando, não tenho condição de comprar uma casa legal, putz, vou alugar uma casa. Tá acontecendo a mesma coisa com os carros. Beleza, depois que eu falei tudo isso pra você, isso quer dizer então que não dá mais pra comprar casa? Lógico que dá para comprar casa e é o meu plano comprar uma casa para mim e também uma casa para meus pais, se Deus quiser. Porém, na situação atual, você precisa ser muito mais inteligente quando a gente está falando de dinheiro. Se você avalia a situação do Brasil hoje, mais de 70% das famílias estão endividadas. Isso é um problema muito grande quando você vai se planejar para fazer um financiamento. O meu plano é manter um bom dinheiro investido para que no momento que eu decidir comprar uma casa, eu dê uma entrada bem alta e se eu for financiar, eu financio por alguns anos, mas eu vou antecipando as parcelas para pagar cada vez menos juros. E uma notícia que pode melhorar essa situação é que nos últimos meses o Brasil está tendo corte de juros, porque a inflação do país está caindo. Logo, quando você for fazer um financiamento, provavelmente os juros estarão menores nos próximos meses. Logo, se você conseguir se planejar, deixar um dinheiro investido, não fazer aquele super financiamento já estando endividado, você consegue sim comprar uma casa. Mas isso vai ser cada vez mais difícil. As pessoas vão precisar cada vez mais prestar atenção nas taxas de juros, em dar uma boa entrada e comprar o apartamento no local certo para que você tenha uma valorização também. Então existe sim várias formas de você conseguir comprar o seu apartamento, mas está difícil e cada vez mais os mais inteligentes com dinheiro vão conseguir comprar. E quem tá naquela ideia de não, compra, financia e faz em várias vezes parcelados e tal, sem pensar num planejamento financeiro, tá bem lascado. Mas e você? Pensa em comprar um imóvel ou a sua ideia é morar de aluguel? E lembra de deixar aquele like e se inscrever nesse canal para você avisar o algoritmo que quer mais conteúdos como esse. Um abraço!